Olá, aqui é a Juliana, segredos que ninguém vai ouvir ou não. Hoje é dia 13 de agosto de 2023 e não tá sendo um dia fácil. Acho que a maioria pode imaginar por quê. Na última sexta-feira teria sido... Foi complicado definir. Aniversário do meu pai. Hoje é dia dos pais. E é o primeiro ano que eu passo sem o meu pai. Eu tô gesticulando um pouco e vai tremer um pouco porque eu fiquei com sendo bem sincera, eu fiquei com preguiça de procurar o tripé. Mas eu tenho vindo aqui e contado pra vocês, até porque eu acho que é assim uma espécie de prestação de serviço. E é complicado a gente entender que você não se sentir culpado não quer dizer que você não entre em luto. É estranho, né? Ninguém ensina isso pra gente, não tem uma escola pra isso. Desculpa, a gente vai ficar bem pertinho assim mesmo, mas ficar apoiado ali não tá rolando. Eu custei bastante. A câmera tá pra cá. Gente, há de eterno esse problema. Mas fato é que eu acho que pela primeira vez nesse curso, depois de tanta terapia, depois de tanta coisa, eu tô literalmente começando a achar o fio condutor dessa minha história. Para vocês terem uma ideia, é claro que existe todo um background disso que vai muito mais fundo, tá? E que eu não vou colocar aqui, porque são coisas que são debatidas em terapia. E é por isso que chama terapia. A gente vai para lá e abre isso para um profissional. Mas... E é esse profissional que vai juntando as nossas pecinhas e vai fazendo com que a gente junte Lé com Cré e saia desse fundo de poço eterno que a gente vai se enfiando sem perceber. Porque, embora muita gente não ache que não, que é besteira, que é frescura, tá difícil, né, gente? Não. Ansiedade, depressão não são nem frescura, nem falta de Deus, nem nada disso. Mas hoje, eu que sempre fui muito orgulhosa dos meus pais, mas muito orgulhosa mesmo, e para quem já viu vídeos mais antigos aqui, eu já contei algumas passagens da história de vida dos meus pais, e sabe que eu tenho sim muito orgulho disso, de ser filha deles, de ser parte do legado deles, né? Nós somos 3, então eu sou parte desse legado. Com as postagens de Dia dos Pais, eu sempre soube que eu era uma pessoa muito privilegiada. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de família,
nuclear. Eu sempre falei aqui, por exemplo, que eu cresci numa família que não me deu a ideia do que era racismo, do que era homofobia. Eu vim aprender isso com o mundo. Porque para os meus pais, isso não... Uma das minhas melhores amigas de infância ali mesmo, berço, de brincar na rua comigo, era uma menina negra, adotada por um casal de espanhóis. Acho que eu já contei essa história aqui, gente, mas TDAH é doido e por mais que nós sejamos poucos aqui, são quase 4 anos aqui, então algumas histórias vão se repetir porque é a minha vida. E eu nunca tinha me... Ela tinha 2 irmãos mais velhos, loiros de olhos azuis, tais qual o pai e a mãe. Mas pra mim, eu nem sabia que a adoção existia, eu não sabia que existia uma diferença. Ela era a irmã deles e fim de linha. Era só isso, como eu era irmã, né? Na época não era irmã, porque meus irmãos não eram nascidos ainda. Mas eu tinha meus 2 primos que foram criados como meus irmãos e como eu era irmã, então, deles, sabe? Irmã. Todo mundo sabe que pra mim, família não tem nada a ver com genética, né? Família tá aqui. Assim como meus pais, inclusive um foi padrinho de casamento dele. Teve um padrinho de casamento que era... Tinha 2 grandes amigos, um foi padrinho de casamento, que era homossexual. Mas era só o tio ou a tia e... vida que segue. Frequentavam a nossa casa, brincavam com a gente. Não tinha diferença nenhuma. Eu tive que crescer e o mundo me ensinar essas maldades. Mas lendo um texto em específico, o meu tio, na sexta-feira eu postei uma foto com meu pai e o meu tio comentou, né, nas redes sociais com uma frase do Rolando Boldrin. Saudade do amigo que partiu antes do combinado, que eu acho que é muito propício para esse caso. Mas mais do que isso, quando eu li hoje o texto do Marcel Mosby, e ele perdeu o pai muito novo, eu vi o quanto, além de toda essa bagagem que meus pais tiveram, de ser unidos, de terem batalhado, de terem acreditado, de terem dado a mão um pro outro, o quanto eu sou privilegiada. Gente, vai ser impossível não chorar aqui, tá? Desculpa, mas vai ser impossível. Eu vou tentar o máximo. Eu, por exemplo, eu achava que... Deixa eu fazer um off-topic aqui. Acho que quem não conhece... Quem é da minha geração conhece, mas quem não conhece, procure a música More Than Words, que é da banda Extreme. Mais do que palavras. Aí a letra diz exatamente isso, que você pode dizer eu te amo várias vezes, mas que se você demonstrar, a pessoa não precisa dizer. E durante muito tempo, um dos meus problemas era que eu achava que eu nunca tinha ouvido um eu te amo. Até que a vida vai te ensinando que aquele leva um casaco, cuidado, você tá bem, você já tomou seu remédio. São formas diferentes de dizer eu te amo. E são mesmo. E esse texto hoje que eu li, eu vou deixar depois, na hora que eu for subir esse vídeo, vocês procurem o texto
do Dia dos Pais, né, do Marcel Mosby. Eu vou deixar o Instagram dele aqui junto com o meu. E ele fala do quanta coisa ele queria que o pai dele tivesse visto. E o pai dele partiu antes do combinado. E o quanto eu fui privilegiada. Porque eu já contei aqui, por exemplo, se eu não contei, em algum momento vai surgir, que eu não queria a festa de 15 anos lá em 1993, porque nunca foi meu estilo, né? Me vestir de bolo, como eu falava, aqueles vestidos cheios de babado. E as meninas, até hoje, as pessoas passam um ano planejando festas de 15 anos. Eu não queria. E foi um embate entre eu e meu pai. Até que quando chegou no novembro, meu pai chegou pra mim e falou, ok, eu quero a valsa. Me dá a valsa e eu faço a festa do jeito que você quiser. Meus 15 anos foram jeans. O meu pai teve, e eu tive a honra de ser a filha dele nos 15 anos, o debutar da filha dele. Meu pai sempre disse que ele não tinha herança para deixar pra gente, que a herança que ele tinha para deixar era a nossa educação. Tanto a educação de casa como a educação formal. E eu tenho orgulho de ser esse legado do meu pai com a minha mãe, que eu falei no começo. Mas eu tenho muito orgulho do meu pai estar nas minhas formaturas. Tá lá e você venceu, velho, comigo. Ele tava lá me olhando. E minha mãe também tava na minha formatura, no magistério. Vocês têm noção? Quando eu fui morar com meu marido, que não foi planejado, talvez um dia eu faça só um vídeo sobre essa tour que é o meu casamento. A gente viajou para um feriado, eu tava trabalhando longe, meu pai falou, minha filha, tem a casa aí, fica aí, blá, blá, blá. Acabei morando junto com meu marido e meu pai falou, filha, por que você não casa no papel? E aí, numa conjuntura de amizades e... Só um minuto. Enfim, quando o mundo conspira, não só eu me casei no papel, como meu pai me conduziu ao altar. Como o lado tradicional dele pedia, gritava, queria. Ele já tinha levado a minha irmã mais velha, que era essa minha prima, que foi criada comigo, e ele me conduziu ao altar. O meu pai, ele não pediu, quando ele pediu lá, minha filha, você já está morando junto, casa no papel? Ele não pediu casar na igreja. Mas é o que eu falo, o universo conspira, as coisas giram, e o meu casamento na igreja aconteceu. E o meu pai me conduziu até o altar. Eu tenho pavor de avião, mas com 16 anos eu ganhei uma viagem de um programa de televisão. E por circunstâncias da vida, que a minha mãe já estava recém-doente, meu pai me acompanhou na minha primeira e única viagem internacional. Não pretendo entrar num avião tão cedo com esta vida. Então é isso, gente. Ser o legado. O eu te amo não tá só nas 3 palavras.
tá em cada minuto que a gente aproveita, que a gente vive e que a gente tem o privilégio de viver. Eu vi outras pessoas também falando sobre os pais ausentes. E eu fiquei, desculpa gente, mas eu falei, puta merda, como eu fui privilegiada. Meu pai achava que ele era um pai de fim de semana, porque ele trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde. Quando a gente era bem pequeno, ele era daquele que ele saía, a gente ainda estava dormindo, ele voltava, a gente já estava dormindo. Então, sim, durante a semana, muitas vezes a gente não o via. Mas as memórias que a gente tem dele, afetivas, da risada, das piadas, das brincadeiras, das chamadas de atenção, das cobranças de escola. Eu sou muito grata. A saudade hoje bate, bate com força. E eu acho que saudade é uma parada que vai bater pra sempre. Mas o orgulho é muito maior de ter sido filha de um cara tão incrível, de um casal tão incrível. E que com certeza hoje, ó, são 2 estrelas lá em cima que continuam olhando por nós. Felizes Dias dos Pais a todos os papais que estão por aí.